E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais um podcast do TIFF of Design. Eu sou o David Art e esse é o Pitacos do TIFF, o seu podcast sobre design e criatividade. É tudo que está relacionado à área criativa, mas claro, efetivamente com foco em design, para a gente trocar uma ideia sobre carreira, mercado, ferramentas, processos, tudo que tiver relação com a nossa área, com a nossa atuação como designers e criativos em geral. O podcast do TIFF, que é o Pitacos do TIFF, acontece sempre às sextas-feiras, a gravação ou ao vivo, seja comigo apenas, seja com convidados, lá no YouTube, e depois a gente publica nos agregadores aí de podcast. Então, se você está escutando nesses agregadores, Deezer, Spotify, iTunes, por favor, favorite esse podcast, siga a gente, isso vai ser muito importante. Eu agradeço muito quem já fez isso, para que o podcast cresça cada vez mais e a gente possa gravar cada vez mais esse tipo de conteúdo. Se você está vendo e ouvindo, só ouvindo no YouTube, também se inscreve no canal, deixa o like, porque vai ajudar da mesma maneira. Vocês sabem que o TIFF está chegando em bons números, graças a Deus, são 7 anos já de projeto e vocês são o combustível desse projeto. Então, vamos colocar mais gasolina aí para que o TIFF possa alcançar novos voos. O podcast aqui do TIFF, a gente fala sobre várias coisas e nesse tema, que vai ser o penúltimo tema da segunda temporada aqui do podcast do TIFF, nós falaremos sobre definição de carreira, segmento, como escolher a área de design que é melhor para você. Esse assunto que é muito complexo, difícil, principalmente para quem está iniciando, para quem está ali meio perdido sem saber para onde vai. Não somente para quem está no início, mas também alguém que já está há algum tempo na área, mas quer migrar, quer mudar, não se sente tão confortável aonde está e precisa, né, ter esse novo ar na área, né, no segmento de design. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, vamos entender um pouco quais ações nós podemos tomar e o que a gente tem que ter como pensamento, como mentalidade para poder fazer a escolha mais assertiva possível, né? Não tem como falar uma escolha certa, absoluta, porque é muito difícil. Mas uma que a gente tenha mais chances de acertar. Então, como que você define qual área de design você vai atuar? Como que você faz essa escolha? A primeira coisa que você tem que saber é que não é uma escolha absoluta para sempre. Você vai casar com essa escolha e pronto. Não é assim que funciona. Você pode mudar ao longo do tempo. Por que é importante você saber disso? Para você ficar mais tranquilo, para você ficar mais de boa. Porque se você errar na escolha, você sabe que você vai ter outro caminho, você vai poder melhorar, enfim, seguir por outros áreas. Não tem problema nenhum em mudar. Por isso, se você escolher uma área e você não gostar, você pode mudar. Pode ir tranquilo, é muito mais tranquilo resolver essas questões profissionais, por mais que existam pressões pessoais de fora, de familiares, enfim, várias sociais. Mesmo assim é muito mais fácil do que outras questões, como questões pessoais, né, que a gente tem que definir. As profissionais a gente tem que saber que são negócios, que são escolhas, caminhos que a gente pode mudar de acordo com a necessidade ali, de acordo com o movimento do próprio mercado também. Então você não precisa morrer abraçado com a primeira escolha que você fez, tá bom? Saiba disso. Sabendo disso, com o coração mais tranquilo para poder fazer sua escolha, você tem que experimentar. Eu tô falando experimentar nas áreas de design, tô falando pra você experimentar as droguinhas aí não, viu? Vá com calma, fala experimentar, a pessoa já pensa que vai pegar umas coisinhas aí, não, vamos com calma. Tô falando de experimentar áreas do design. Se você está fazendo faculdade, se você está no início, você tem uma chance de ouro para poder experimentar. Primeiro porque se você está fazendo uma faculdade, principalmente aquelas que são um pouco mais abrangentes, tipo, sei lá, faculdade de design, não é nem design gráfico, nada específico, é só design. Você vai ter um leque de opções, você vai aprender sobre design e ver as suas possibilidades e para onde você pode seguir. Então é uma ótima. Outra questão para quem faz faculdade são os estágios. Então, se você está fazendo faculdade, vá fazer estágio. Aproveite para fazer estágio. Se não gostar de um, faz mais de um.
não interessa. Estágio também pode ser muito importante para você definir qual área você quer seguir, porque você vai trabalhar efetivamente, vai ver como que é o dia a dia, e isso vai te ajudar em chegar numa conclusão realmente mais perto ali do seu perfil, né, que você realmente entenda que seja o ideal para você. Além disso, para quem faz faculdade, eu penso que também pode aproveitar os próprios trabalhos que você faz durante o curso. Então, durante o curso, você vai ter alguns trabalhos, seja o TCC, seja trabalhos em grupo, seja trabalhos individuais. Aproveita para esses tipos de trabalhos, faz o seu melhor, porque eles podem servir tanto para você colocar no seu portfólio, dependendo ali de como for a qualidade deles, de como está o seu portfólio, como também para você ir enxergando um pouco sobre aquilo que você quer fazer. Então, por exemplo, tem um exercício para você entregar de design de marca. Aí você faz a marca lá, você fala, putz, eu gostei pra caramba de fazer isso daqui. Então pode ser um indício que você goste de design de marca. Aí você teve uma aula, sei lá, sobre design de produto, sobre design digital. Aí você fez e falou, pô, gostei mais do design digital. Então pode ser um indício. Aproveite esses exercícios, porque eles podem ser úteis para ir te dando uma luz, mesmo que não tão forte, para esse direcionamento de área. Se você não faz faculdade, você tem outros caminhos. Esses outros caminhos que eu vou falar não é só para quem não faz faculdade. Na verdade, eu acredito que é para todo mundo. É porque quem não faz faculdade não tem essas questões que eu acabei de falar, tá? Aí tem que focar realmente nessas outras. A primeira é praticar. Então, dá uma olhada aí nos tutoriais da internet, mesmo que simples, mesmo que você pegue para fazer algum tutorial, assim, meio que como fosse um papagaio, só vai repetir. Você também já vai perceber um pouco se aquilo é interessante para você. Então aproveita, a gente tem muita coisa, YouTube, etc. Aproveita desafios, eu mesmo publico alguns desafios pro pessoal que me segue, então faça esse tipo de trabalho e a partir disso você vai perceber se você está gostando ali realmente de executar aquela tarefa. Outra questão que você pode utilizar são cursos também, cursos online principalmente, são normalmente mais baratos, com algum especialista. Então existem cursos de vários níveis, né? Então você pode também ter uma percepção da área e se é interessante para ti continuar ou atuar nessa área. Conversar com um especialista é super importante também. Se você tem a possibilidade de conversar com alguém que trabalha na área, conversa. Se não tem, pô, vê alguém que você admira e manda uma mensagem, vê se a pessoa responde. Eu sei que nem sempre dá para responder. Eu falo por mim mesmo, porque são muitas mensagens, aí vai passando, às vezes é complicado. Eu tento responder todas, principalmente no Instagram, mas nem sempre é possível. Então, às vezes a pessoa pode não responder, não é por maldade, não, porque ela é metida, porque realmente ela não conseguiu. Mas tenta, porque tem muita gente que responde. Tem muita gente que responde e pode te ajudar. Então, sei lá, por exemplo, você quer saber sobre ilustração, sobre aquarela, manda uma mensagem para Mika Serur, por exemplo. Talvez ela te responda. Se você quer saber sobre UX, por exemplo, manda pro Daniel Furtado, manda pra Agatha, que nem a gente viu aqui no podcast, que eles vão responder. Manda pra mim sobre... Pode ser design gráfico, digital, UI, enfim. Tenta conversar com alguém se você não tem com quem conversar. Se você tiver alguém com quem conversar, é uma ótima você realmente perceber não só a visão da pessoa, mas o que ela está fazendo ali também, né? Então, utilize da experiência dos outros para agregar na sua decisão. Sempre, claro, que filtrando as coisas, né? Sabendo ali direcionar as opiniões e também as queixas, todo... Você sabe que a gente acaba sempre falando mal da nossa própria área, né? A gente sempre acaba falando mal da nossa casa e enaltece o gramado dos outros, a grama dos outros. Então, tem que saber filtrar, tá? Saiba filtrar, que se tiver essa pessoa, é muito bom. Com certeza vai te ajudar. E mais uma dica, que eu já até falei nessa questão do estágio, na verdade, é trabalhar. Então, se candidata às vagas. Mesmo que talvez aquela vaga não seja ideal.
toma cuidado para não ser aquelas vagas exploratórias, né? Que querem tudo pagando mínimo. Mas, enquanto uma vaga, que você se sente confiante, talvez não seja top, mas, tá ali na média, se candidata, vê se você consegue entrar. Só de você fazer entrevista, só de você fazer os desafios que às vezes esses processos criativos passam, só de você conversar com alguma pessoa ali que está te entrevistando, você já vai perceber também, já vai ter um direcionamento melhor se você vai querer fazer aquilo ou não. E trabalhando nessas oportunidades, né? Se dedique, faça o seu melhor e com o tempo você vai chegar na conclusão se você quer repetir aquilo ou não. Se não, como eu falei, é negócio, você sai fora, por mais doído que seja, né? Não tem jeito. Eu sempre falo, não se apaixona por empresa, mas a gente se apaixona, né? A gente gosta da empresa, tá, etc. Me lembro que sair de uma empresa é sempre muito ruim, assim, né? Eu não sei o que é pior, ser demitido ou você... Eu acho que o pior é você ser demitido, né? É uma sensação muito ruim. E os primeiros dias pós-demissão são muito loucos, assim, porque você meio que quer manter o contato com as pessoas ali, estavam o dia a dia com você todo dia, você meio que sente falta de conversar com essas pessoas, você sente falta da rotina, então é um pouquinho difícil, mas é negócio, então saiba que se você não estiver rendendo, se você não estiver dando lucro, enfim, se a empresa estiver ruim, o cara vai te demitir. Por isso que se você perceber que aquilo não é pra você, que a área não é pra você, sai, conversa na boa, procura nova oportunidade, porque é possível achar. Além de todas essas ações, você também tem que estar com a mentalidade aberta para aprender sobre novas áreas e a mentalidade aberta principalmente para essa questão, aprender. Se você está nessa parte de indecisão sobre para qual área seguir, vai aprender sobre essa área. Então, se tem a oportunidade de trabalhar, aprende trabalhando, aprende fazendo curso, aprende lendo, aprende conversando com outras pessoas, vendo conteúdo de quem já atua na área, lives, entrevistas, mandando mensagem, aprende, tá? Tem que ter a cabeça aberta para poder colher o máximo de informações possíveis para você formar a sua opinião e decidir o seu caminho. Agora, o que você não deve fazer é ir pelo dinheiro. Toda vez que você vai pelo dinheiro, você se ferra. Eu costumo brincar que a única vez que eu escolhi somente o dinheiro, ou tipo, o dinheiro contou mais, foi para uma empresa que eu esperava uma coisa e foi totalmente outra, foi uma decepção. Nas outras, eu sempre pensei assim, o que essa empresa vai agregar para mim, em termos de conhecimento, em termos de currículo, em termos de carreira. Depois eu pensava como que eu ia chegar, porque eu moro aqui na Zona Leste de São Paulo, é um trânsito desgraçado, né? Hoje em dia ainda tem mais metrô lá na Faria Lima e tal. Quando eu tava trabalhando por lá não tinha metrô não, tinha que descer na Engabaú, pegar um busão, vixe, já fiquei quase 5 horas para chegar em casa. E depois eu pensava no dinheiro. Porque é uma fase de aprendizado, é uma fase de descobrimento. Então, às vezes compensa muito mais você ganhar um pouco menos. Claro que dentro do padrão, tá? Sem exageros. Ganhar um pouco menos trabalhando numa empresa que você vai ter um ambiente que você pode crescer. Às vezes não necessariamente crescer, tipo, você é um sênior aqui dessa empresa. Não, mas você vai crescer aprendendo com as pessoas mais velhas ali, com quem está atuando ali naquela empresa. Do que focar no dinheiro e acabar se decepcionando com o ambiente, com as tarefas, enfim. Tem que saber realmente ter um discernimento sobre isso. É fácil? Não. Você vai errar? Provavelmente. Mas faz parte, tá? É meio que tentativa e erro. Se você focar em entrar em uma área de design pensando só no dinheiro, você vai se lascar. É fato. Vou pro design de marcas porque tá dando dinheiro. Vou para design de UX porque tá dando dinheiro. Vou para motion porque tá dando dinheiro. Você não vai ter êxito. Não vai. Claro que a gente tem que levar em consideração sim o dinheiro, tem que levar em consideração sim o mercado, não vamos ser hipócritas, você precisa pagar o pão, aí você precisa comprar o Whey, você precisa comprar o PlayStation 5, essas coisas. Você precisa colocar o feijão e arroz aí na sua casa. A gente precisa pensar realmente em dinheiro. Mas ele não pode ser o core da coisa, ele não pode ser o núcleo principal.
Então, por exemplo, eu quero migrar para UI, para UX, porque tá dando super grana, enfim. Você não vai conseguir, ou se você conseguir, depois você vai se desgastar, vai ficar infeliz. Agora, você quer mudar para essa área porque eu gosto de produto digital, porque eu quero realmente criar interfaces, porque eu quero realmente fazer pesquisa, eu quero participar da concepção de um produto, etc. Beleza. Então você vai e aí depois você vai acabar agregando uma coisa na outra, né? O dinheiro mais a questão do que você gosta de fazer. Tem possibilidade de ganhar dinheiro em todas as áreas de design. A gente tem pessoas que ganham bastante dinheiro, como designers de marca, designers de rede social, tipo, pessoa focada só em rede social. Tem até designer de apresentação, né, que a pessoa só fica focando em apresentação. Motion design, 3D, Creative Retouch, qualquer outra área de design. Tem as pessoas que vão conseguir ganhar muito dinheiro, tem as pessoas que não vão conseguir ganhar muito dinheiro, vão ficar ganhando muito pouco. E tem a média, que é a média que realmente a gente tem que olhar ali. Claro que sempre mirando no mais alto, né? A gente fica com os pés no chão, mas olha sempre pro céu. Então, você vai levar em consideração a grana, mas não vai ser tudo isso. Da mesma forma, né, que também não tem como, vou ser designer de carimbo, por exemplo. Eu não sei se tem essa profissão, mas eu acho que não deve dar dinheiro nos dias atuais, né? Sei lá, a pessoa que fazia alguma coisa que hoje em dia não dá mais dinheiro. Por isso que tem que levar sempre em consideração a média, né? É difícil chegar no bom senso, né? Se fosse fácil, o mundo seria muito melhor. Infelizmente, é muito mais fácil seguir sempre uma opinião de forma ríspida, né? Tipo, isso dá dinheiro, isso daqui não dá dinheiro e pronto, acabou. Sem olhar realmente os pós e os contras de cada área. E a principal dica é conhecer o seu próprio perfil. Então, se conheça, faça uma auto-pesquisa, né? Faça um auto-briefing, tenta se conhecer da melhor maneira. Tudo isso vai te ajudar nesse processo de autoconhecimento profissional. Então, você vai testar, você vai estudar, você vai perceber aquilo que não é para você. Mas tem coisas que nós sabemos que são além, né, disso. É como se fosse algo no nosso âmago, assim, dentro da gente, assim, que a gente sabe realmente se gosta de uma coisa ou se não gosta. Por isso você tem que se conhecer. Se você tem um perfil, sei lá, gosta de desenhar, etc, parará, talvez seja ilustração, talvez seja motion, se você gosta de animar. Talvez você tenha um perfil mais para design gráfico. Eu gosto de pesquisa, sei lá, talvez seja um perfil mais para UX. Tenta encontrar o que te faz bem, o que você gosta de fazer. É importante isso. É fato que você escolher trabalhar com aquilo que você gosta não quer dizer que você vai realizar as tarefas que você gosta todo dia, toda hora. Tem tarefas que você vai acabar não são a melhor coisa do mundo. Por exemplo, eu adoro fazer vídeo, mas uma das coisas que eu não gosto muito é editar. Eu até me divirto fazendo edição de vídeo, assim, que eu coloco uns memes e tal, eu me divirto. Mas é uma parte meio cansativa, assim, né? A gente grava um vídeo, às vezes demora 72 horas, 3 dias para poder publicar. Então, se eu tivesse alguém para editar, seria melhor. Mas eu não tenho, então eu faço. E faço o melhor possível. Então, quando você está decidindo a área que você quer atuar, você tem que saber que em determinado momento você vai realizar tarefas que não são tão legais, assim, ou que, tipo, você... Não era aquela coisa, eu vou chegar aqui e vou palestrar no TED, sabe? Às vezes, você tá fazendo ali, sei lá, o slide para outra pessoa. Mas faz parte do processo ali, não quer dizer que você tá no caminho errado. Quer dizer que a tarefa ali naquele determinado momento, ou uma tarefa administrativa, sei lá, que você tem que fazer, é uma coisa que faz parte do seu trabalho. Isso não quer dizer que ele seja menos pior, ou pior, né? Não quer dizer que você tá na área errada, que você não vai gostar. Não é isso. É saber que a nossa profissão é um trabalho como qualquer outro. E dentre o dia a dia, o processo de um trabalho, tem coisas que não são tão legais assim de fazer, mas que quando a gente vai ver o resultado final, a gente realmente se orgulha e vê que era aquilo que a gente queria. Por isso, quando você está decidindo por qual área escolher,
você também não pode ficar pulando de galho em galho. Toma cuidado com isso. Claro que no momento de experimentação, você está recebendo informação de tudo que é lado ali para poder formar a sua opinião e realmente definir o melhor caminho. Mas definido esse caminho, persiste nele por um tempo. Aí depois, realmente, se você perceber que não é aquilo, você muda, como eu falei no início do vídeo. Mas não adianta pular de galho em galho, por exemplo, questão de dinheiro, porque a cada nova oportunidade que falarem aí pra você, você vai pular de galho. Tem até um exemplo aqui próximo, né? Não vou citar o nome da pessoa. Ela trabalha numa determinada área, aí chegaram pra ela e falaram assim, pô, já pensou em criar um app aqui não sei o que, vai dar dinheiro. A pessoa foi lá, vamos fazer um app. Aí ela desistiu, viu que era muito demorado. Aí falaram outra coisa pra ela, fala, pô, você vai vender roupa no Mercado Livre, vai ganhar dinheiro, tem fulano, tá ganhando muito dinheiro vendendo coisa no Mercado Livre. Ela falou, foi lá, comprou roupa no Brás, etc, foi vendendo no Mercado Livre, viu que não era fácil, assim, que tipo, não retornava que nem loteria, desistiu. Aí depois foi, vou fazer marketing digital e etc. A pessoa ficou pulando de galho em galho, é uma pessoa que eu conheço aqui. E não focou nem na área que ela era formada. Não persistiu por um tempo, né? E também não tentou evoluir, não tentou melhorar. Às vezes, a gente chega num estado de platô na nossa área, na nossa carreira, mas também não significa que esteja errado. Significa que talvez a gente precise procurar uma nova forma de continuar fazendo aquilo que a gente ama. Então, para você decidir qual a melhor área para você, primeira coisa, experimenta, principalmente se você está no início, estuda, conversa com pessoas, pratica. Depois, foca realmente em colher todas essas informações e não focar e não pensar somente no ganho financeiro e se descubra, se conheça, perceba o que você gosta de fazer, o que você gosta de repetir. Você vai trabalhar com o que você escolher por 8, 9, 10 horas no dia, todo dia. Você vai ficar com pessoas ali, vai ver mais, sei lá, seus colegas de trabalho, conversar mais com seus colegas de trabalho, vai abrir mais Photoshop do que você manda mensagem pro seu parente. Então, faça uma escolha que realmente tenha a ver com o seu perfil, se respeite seus gostos e o dinheiro depois você vai atrás. É assim que funciona. Tem como ganhar dinheiro em todas as áreas de design. Eu conheço pessoas que ganham dinheiro com até com coisas que tipo você nem imagina. Então é possível, sim, tá? É possível, mas você tem que ter calma. Tem que ter calma, discernimento, colher o máximo de informação possível, definir o seu perfil e aí sim escolher a área que se encaixa melhor para você. E é isso, espero que essas dicas te ajudem. Não é a coisa mais fácil do mundo e também não tem um tempo específico, tá? Você pode às vezes ir no seu tempo. Então se você está fazendo faculdade, por exemplo, aproveita os 2, 4 anos, por exemplo, da faculdade e experimenta durante todo esse tempo. Tem pessoas que vão descobrir de forma mais rápida, tem pessoas que vão demorar um pouquinho mais, mas tá tudo bem, tá tudo bem. E se você decidir mudar no meio do caminho, também tá tudo bem, saiba disso. Você não precisa morrer com uma área só e nem precisa atuar só em uma área. Você pode às vezes até atuar mais de uma área de design. A gente tem essa liberdade, a gente tem essa possibilidade trabalhando com design. Talvez por isso trabalhar com design, na minha opinião, seja uma das melhores profissões aí que nós temos. Então, vai com calma, vai na fé e se conheça. O Pitacos do Tiff, nesse episódio, fica por aqui. Se você está escutando nas plataformas, nos agregadores de podcast, segue a gente, dá aquele favorito aí, aquele coraçãozinho para que a gente possa crescer cada vez mais. No YouTube você já sabe, se inscreva, deixa o like. O podcast do Tiff acontece às sextas-feiras. A gravação com a edição, tudo bonitinho, ou vai pro ar na sexta ou na própria segunda-feira. Então fica atento no início de cada semana. Eu vou indo nessa. Se tiver mais questões sobre essa parte de carreira, você pode mandar para mim no Instagram, que eu sempre tô lá. Um forte abraço, estuda aí, galucho, sempre Pitacos do Tiff volta no próximo episódio. Valeu, fui!